De volta com troca de passes, seguimos falando de Campeonato Brasileiro. Casão aqui com a gente também hoje. Casão, comprei teu livro, hein? Já chegou, chegou lá em casa já. Já chegou. Já começou a ler? Ainda não, tá lá, chegou ontem. Chegou ontem, tá lacradinho. Deixa eu só mostrar uma coisa. Ó, você sabe que eu tenho dois amigos novos na minha decoração, que tem o Eric Clapton ali atrás. Vocês estão vendo o Eric Clapton? Sim. E o mais novinho é esse aqui, ó. Esse que a gente estava em dúvida, quem é? Quentin Tarantino. Quentin Tarantino! Que legal, Casão. Eu e o Rafa... Bons companheiros. Bons companheiros. Enquanto você estava falando, eu falei pro Rafa, quem é apontando ali, né, pra imagem? Quem é? Eu tava curiosa. Que legal, Tarantino, sou fã. Quentin Tarantino é o meu diretor preferido do cinema. Gosto de muitos, mas ele é o meu preferido. Eu também gosto muito, muito mesmo. Vamos seguir falando de Santos e Sport. O Santos conseguiu uma vitória daquelas em 4-2 na Vila Belmiro. Marinho brilhando, teve gol também do Bruninho, joia da base, estreia dele. Como explicar esse 4-2 com o Santos, com toda a situação que está passando de Covid, Rafa? Explicar o jogo é difícil porque foi cheio de reviravoltas, né? Sim. O Santos abrindo 2-0, o Sport buscando o empate, e ainda saíram mais 2 gols para o Santos confirmar o resultado. Mas é o que mais chama atenção, apesar da instabilidade no ambiente, o trabalho do Santos, ele sempre consegue buscar afirmação contra equipes que não fazem um campeonato tão competitivo, né? O Santos sofre um pouco mais em cima nos confrontos contra os times que brigam um pouco mais em cima, mas se afirma contra mais da metade do campeonato. Se a gente dividir em grupo de 8 e grupo de 12, dividindo o campeonato quase meio a meio, o Santos se afirma contra boa parte dos times no campeonato, mesmo com desfalques, né? E foi isso que a gente viu no desenho do jogo ontem, né? Um ótimo resultado e a afirmação na parte de cima da tabela. Não acho que seja time para brigar próximo à disputa de título, mas esperando, tendo a expectativa de um aumento do número de vagas na Libertadores, não é impossível que o Santos belisque mais uma vezinha uma vaga na principal competição continental ano que vem. Casão, o Santos passou por um surto, né, de coronavírus. E durante esse surto, 3 vitórias e uma derrota. Teve mais de 10 casos de Covid-19 ao mesmo tempo e mesmo assim conseguiu 75% de aproveitamento. Como explicar isso, né? O Santos tem um recurso de categoria de base fantástico, histórico, né? Não é agora que está se mostrando isso. E sempre que precisa, vai buscar 2, 3 moleques ali e os caras entram e eles jogam bem e resolvem, sabe? Estão acostumados. A Vila Belmiro, o ambiente do Santos, ele facilita já para o jogador que é da base chegar no profissional e não ficar assustado com o cenário que ele encontra pela primeira vez. E para mim, eu sempre espero o do Santos gols, porque com o Marinho e o Soteldo em campo, eu sempre acho que o Santos tem 90% de chance de fazer gol. Se vai ganhar a partida ou não, eu não sei, mas que tem chance de fazer gol, tem. Como foi com a LDU na Libertadores. Era um jogo, antes de acontecer, perigosíssimo, LDU em casa, altitude, mas com o Soteldo e com o Marinho, é uma chance grande de você quebrar essas dificuldades. Às vezes o Santos pode ser até inferior ao adversário, mas esses 2 jogadores colocam a partida quase na mesma igualdade dos times, né? Eu gosto muito de ver o Santos jogar. Já gostava ano passado com o Sampaoli, continuo gostando esse ano também. Agora chegou o momento, hein? O momento que tá todo mundo já aqui na hashtag Troca de Passes discutindo se foi pênalti, se não foi. Enfim, várias polêmicas de arbitragem. Já empacotou nosso presente grego? Já? Tá pequeno ou tá grande, Rafa? Não, o número é baixo, mas a principal polêmica de ontem é... Pênalti em doído, Bahia pesado. e São Paulo? Então, gente, agora sim. Foi ou não foi? Vinheta no ar para chegar na Nadine aí. Pronto, sua presença estava sendo muito esperada aqui, Nadine Bastos. Os torcedores, eles querem saber, mas olha, gente, eu só estou analisando o lance, não precisa sobrar elogios para mim aqui, porque a gente sabe que o torcedor é movido à paixão e a gente colocou os lances aqui para discutir. É importante. Tivemos lances polêmicos, como o Rafa falou, realmente
vamos deixar até por último, vamos começar pelo jogo do Santos, já que vocês estavam discutindo Sim. Santos e Pênalti pro Sport. Santos. Tivemos um pênalti marcado, aquele lance bola na mão na bola, tem intenção, não tem intenção. Lembrando, a regra do jogo hoje não é mais analisada se o jogador tem a intenção ou não de colocar a mão na bola, e sim conceitos da regra, que seria movimento natural, antinatural, se ele bloqueia a passagem da bola, se ele aumenta o seu espaço corporal. Então, isso que é levado em consideração hoje. E lembrando que a UEFA já pediu para a FIFA rever esse tipo de bola na mão na bola, justamente porque é voltar ao que era antes em relação à intenção, que muitos jogadores pedem isso porque eles dizem que não têm a intenção de colocar a mão na bola, então querem voltar ao que era há anos atrás. Mas até final dessa temporada, até fevereiro, onde tem aquela reunião do IFAB, que é o órgão que regulamenta as regras do jogo, isso é considerado pênalti. Pelo quê? Pelo Adrielson ele ter cuidado, ele não teve o cuidado de deixar o braço junto ao corpo. O braço esquerdo a gente vê que ele recolhe, o braço direito ele coloca à frente. Isso é considerado como uma ação de bloqueio. Ele ampliou o espaço corporal, por isso é marcado o pênalti. Não foi marcado durante a partida, mas o árbitro de vídeo pediu ali para que o árbitro revesse o lance e acabou marcando. Então, lembrando, pelo conceito da regra, sim, se nós concordamos com a regra, é outro assunto que está sendo discutido. Muitas ideias e sugestões estão sendo levadas para o IFAB, não só de bola na mão na bola, também como lances de impedimento, né? Carimbo, dona Nadine. Carimbo aqui é choro por parte ali do Sport, que ficou reclamando muito, porque pela regra do jogo isso é marcado pênalti e será marcado até o final da temporada, pelo menos, né? Depois pode ser que a regra mude novamente. Essas coisas acontecem, né? Pênalti do Atlético Goianiense agora. Colocamos também lance de mão na bola, bola na mão. Aqui um lance muito mais claro, eu acredito que mesmo que ele não tenha intenção, a gente vê que ele levanta o braço aqui na altura, acima da altura da linha do ombro. O Zé Roberto, a distância era longa, isso considera-se que ele tem tempo de reagir e abaixar o braço, mas não, ele optou por deixar o braço acima. Pênalti que foi marcado até pelo árbitro em campo, sem a necessidade da tecnologia. Esse eu acho que ninguém questiona se tem intenção ou não, mas não é um movimento natural. Quando a gente utiliza para impulso, não precisa levantar o braço acima da linha do ombro, portanto, pênalti também bem marcado. E o carimbo, então... Carimbo. É choro por parte do Atlético Goianiense, porque o pênalti foi marcado ali pelo Ramon Abate, o árbitro da partida, e bem marcado em campo, sem a necessidade da tecnologia. Agora que eu quero ver. Agora eu vou fugir e deixar para vocês a polêmica. O diretor falou aqui, agora que eu quero ver. Tá todo mundo nessa expectativa, né? Bahia agora, pedindo pênalti, jogo de Bahia e São Paulo. Lance que vocês estavam aqui falando bastante na hashtag Troca de Passe. Esse lance eu até quero saber a opinião de vocês, do Casa, do Rafa, da Karine, porque realmente é um lance polêmico. A gente até teve vamos dizer, uns comentaristas de arbitragem aqui, a gente se reuniu também, conversamos, temos divergências de opinião nesse tipo de lance, onde, para mim, o Volpi, ele sai, né? Ele não leva em consideração o risco de sair daquela maneira com o braço à frente. Claro que ele não tem a intenção de acertar o seu adversário, mas a bola é tirada pelo zagueiro, ele em momento algum acerta a bola e acaba atingindo. É como se ele não tivesse a precaução de atingir. Não entendo isso como acidental, tá? Como foi entendido ali até na transmissão. Nossa. Mas sim como falta, e falta que deveria ter sido marcado. O árbitro de vídeo, o Weber Roberto Lopes, que é um árbitro também experiente, tanto quanto o Leandro Voaden, colocou para revisão do lance. E o Leandro Voaden continuou com a decisão em campo e achou que era acidental. Mas é um lance muito difícil, um lance realmente muito polêmico. Para mim, o Volpi sai e não leva em consideração o risco de acertar ali o seu adversário. Para você, não é pênalti, acidental ou é acidental? Para mim, não é acidental, tá? Pelo fato dele, em momento algum, tocar na bola, apesar de disputar e não ter a intenção de atingir o adversário, ele não toma o cuidado de tentar recolher o braço quando vê que não acerta a bola. Mas, Nadine, olhando a imagem, não sei, o Rafa, o Casão, ele está tão vidrado na bola. Sim. Que parece que ele não está olhando o entorno. Você não teve essa sensação? Então, eu entendo o que a Nadine fala e acho que o lance está no limite mesmo, assim, dessa análise. Eu não sei se eu marcaria, eu acho que os dois estão em voo e os dois olhando para a bola. O Hernando só percebe primeiro o choque.
O Volpi nem percebe, ele já está em Exato, cima no momento em que eles se chocam. É que o Hernando vira o rosto em direção ao corte do Arboleda, né? E percebe a bola e o Volpi, muito rapidamente, um pouco antes do goleiro. Mas eu acho que ele também está em movimento em direção ao goleiro, né? Em direção ao Volpi. Ele está no ar, ó. Eles se chocam com os dois no ar. Casão Eu não quer sei se eu falar lá conseguiria, se eu daria o pênalti, não. Mas eu entendo o que a Nadine falou, porque há uma força excessiva no movimento, há uma não preocupação Com o braço. com o braço no momento de recolher ou não. Acho bem no limite, assim. Mas pelo movimento do Hernando, também ser em direção ao Volpi, eu acho Mas que eu não daria o A pênalti. direção, na verdade, é na disputa da bola. Os Sim, dois têm a mas- intenção apenas de disputar a bola. Ninguém Exato. está dizendo que o Volpi saiu para acertar o seu adversário. Não é isso. Não. Mas o fato de ele não acertar a bola, dele chegar atrasado, um zagueiro chega antes, ele chega atrasado, ele tem a opção de recolher o braço e não deixar o braço estendido. Por isso, para nós, é considerado falta, né? Para alguns também aqui, comentaristas, nem todos. Mas em relação o limite ali. Agora, eu acho que o Casão queria falar também. Ele Casão foi já levantou o jogador, dedo, sabe? A experiência em campo. Casão, você marcaria, não marcaria? O que acha desse lance? Não, concordo com você plenamente. Para mim foi pênalti indiscutível. Até porque, além do punho, olha o movimento do joelho do Volpi. Olha na saída, quando pegar de lado, se pegar aquela imagem mais de lado, distante, vai dar para perceber que olha o movimento do joelho do Volpi. Olha lá, ele não chega só com o punho, ele chega com o corpo todo dele em plena velocidade, completamente com uma força desproporcional, que para mim foi uma coisa completa. O risco que o jogador do Bahia correu de ter uma contusão séria não foi só por causa do soco, foi pelo atropelo total. O joelho do Volpi também não pegou, mas se pega no estômago do jogador do Bahia, se aquele joelho entra direto no peito do jogador do Bahia, a contusão e a jogada ia ser muito grave. Então, eu, como atacante, já tomei diversas trombadas e nunca tomei uma trombada como essa. Joguei como centroavante, dividi várias vezes com goleiro, com cruzamento na área, com goleiros que saíam mesmo com plena velocidade, como tipo Rodolfo Rodrigues, que era um goleiro uruguaio grande goleiro, mas que saía também decidido e nunca tinha o joelho na frente. Aquele joelho lá, não há necessidade de ter se você vai socar a bola naquele lá. Se ele vai socar a bola, ele não precisa levar o joelho para frente. E ele levou os dois joelhos para frente. Não estou falando que foi com maldade, né? Nem que foi de propósito, mas que foi errado os movimentos do Volpi e que foi excesso de força, poderia ter machucado o cara gravemente. É o fato de assumir o risco, né? Ele foi na bola, se eu acertar a bola ou se acertar alguém, eu estou indo. Talvez é esse o pensamento, né? Não que ele queira ter feito isso, mas a maneira com que ele fez foi como assumir o risco. Eu vou tentar sair dessa maneira, não acertei a bola e acabou acertando ali o Hernando. Para mim, pênalti, cartão amarelo, não teria cartão vermelho, porque eu entendo como uma temeridade mesmo, mas pênalti deveria ter sido marcado, na minha opinião. Eu nem vou falar nada. Eu nem vou falar, vou ficar quieta, né? Porque assim, o meu quadrado aqui é a apresentação, né? Ah, tá fugindo. Não, mas ficando em cima do mas muro. pode Não, dar sua opinião. Você... É porque eu Gosta- acho que assiste não futebol. foi pênalti. Entende? Eu discordo da Nadine, eu não Sim. queria fazer isso Não. assim, aqui, né? Ah. Mas eu discordo. Ô, Karine, Discordo do Casão olha também. só que aconteceu, é uma coisa quase impossível de acontecer. Um centroavante concordar com um árbitro. É uma coisa difícil, porque o centroavante... Vou ficar até feliz hoje. O relacionamento do centroavante com o árbitro é meio contraditório. O centroavante tudo é falta. E pro árbitro não, a falta é quando é falta, né? Sim. Então a gente concordar, Nadine, um momento histórico. Vamos deixar registrado aqui, o Casão concordou. Ai, gente, muito bom. Mas muito realmente bom. é um lance bem polêmico, os torcedores estão reclamando até agora em relação a isso. Futebol é Gente, assim. Futebol é assim, move paixão, mas Pela são lances polêmica. que a gente está analisando o lance, tá, pessoal? É apenas Exato, o lance, é não o o lance. time, a equipe que importa ali. Mas é Nadine, isso aí. desculpa, entrei um pouco no teu quadrado, mas só para Não. dar opinião, tá, Com gente? Não certeza. sou árbitra, nunca fui, sou jornalista, Não. apresentadora. Mas você gosta de futebol, assiste futebol, portanto tem uma Sim. opinião, claro. Sim, mas, né, eu gosto de respeitar o quadrado ali sempre. Não, beijo. Beijo grande, Beijo, Nadine. tchau. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Valeu. Casão. Tchau, beijo. Boa noite. Vê se aparece mais, manda um zap, tá, Nadine?
Ela some, né? De vez em quando ela some do mapa. Vamos lá, agora vamos falar. Ih, agora é um assunto meio